Amados, hoje então nós vamos ter a última aula deste ano da escola Teologia da Vida, não do conhecimento, mas sim da vida com Deus. E eu creio, sem dúvida, que esses meses foram meses muito bons, de proveito, de edificação, de conhecimento, de despertar também, e conscientizar, entender. Então são muitas coisas que Deus está fazendo em nosso meio. E nós nos alegramos em Deus, o nosso Senhor, por todos os momentos que estamos vivendo no tempo de hoje, um tempo muito abençoado. Irmãos aí, isso, direcione os irmãos que estão chegando. Tem mais duas cadeiras, tem uma aqui, tá aqui. Isso, providenciem vocês aí. Vão providenciando o que faltar. Amém? Então, amados, hoje temos uma aula mais curta, temos então nossa confraternização, e nós louvamos a Deus, então, por este momento também de confraternização. Já lembrando, então, para não esquecer, que sábado nós temos, então, podemos dizer, a nossa janta de confraternização com toda a igreja sábado. Toda a igreja é convidada. Como procede? Cada família traz um pedaço de carne, da carne que quiser comprar, né? Pode ser até carne de rã, de coelho, não tem problema não. Uma pergunta, vai vir a carne, a salada e outras coisas da alimentação? Como é que é a história? Salada. Não, eles vão trazer carne e refri. E a salada? Isso aí nós temos que fazer aí. A gente compra, aí umas 2, 3 irmãs, irmãos. Vocês que planejaram, né? Então vê quem vai fazer, mas a igreja compra. Aí fazer o salada, que fazer maionese, ou salada verde, sei lá, que fazer arroz, ou quer fazer massa. Então vê a questão aí de quem vai, ou quem vai assar também é vocês que estão organizando. Por que a maionese a pessoa não traz já pronto para os irmãos? A pastora Neuza está atendendo ali agora, mas a pastora Neuza vai trazer maionese também. Daí cada um traz daí cada um dos irmãos. Pode então, um traz uma maionese, um traz uma salada pronta. E aí... Cada um faz um prato de salada, de maionese, acho que sim. Um tipo diferente, né, de salada. Isso aí. Misto, traz a colher. E aí faz um arroz, uma massa. Um arroz. O arroz, tudo bem. Se precisar comprar pão também, compra, a gente compra. Os pão. Pastor, o porquinho lá deu 32 quilos assado. Deu Sim. 55, mas aí tu tira as partes que não dá assado, daí só tudo de assado, deu 32 quilos. Daí para as pessoas não trazer porco, porque daí já tem aquele... Sim, não trazer carne de porco, só isso. Amém? Porque o nosso irmão José, ou irmão Zé, deu um porco aí que nasceu no chiqueiro, se criou, né, preparado para esse dia. Então, amados, o porco tem 30 e tantos quilos de carne. E é filé aquele porquinho, né? Então, só não de porco, mas traz salsichão, traz galeto, carne de gado, enfim, como quiser. Amém, amados? Só não confirmou ainda quem que vai vir, tem que... Nem sabe quem vai vir. A gente precisa saber quem. Pois é, mas daí como é que vocês vão fazer? Vão colocar? A gente pede, o pessoal não... Só mandando. A gente vai ver também muitas pessoas que vão vir na hora, trazer a carne ali um pouco antes. O pessoal que está aqui hoje já puder confirmar, ali já passa ali e dá um almoço para nós então. Já começando por aqui então. Pode? Pode. Tem mais uma coisa, tem carvão. Tem que comprar carvão também. A gente compra também ali, pago daí. Tá? E aí, amados, pode virem também. Mesma coisa, é uma igreja só. Lá do Cruzeiro, estão convidados, mesma forma, é um convite aberto para todos, toda a igreja
Quem não quer vir, não vem, mas é de confraternização. Vem aí, eles assam tudo, colocam tudo numa mesa só e todo mundo come, amém? E adoramos e louvamos a Deus também por esse momento, porque é um momento muito bom para estarmos juntos aí antes do final do ano. Então, lembrar dessa questão, que é sábado que vem, né? Começa às 7h30, para a gente não esquecer. E aí, na saída, aí já alguém esteja anotando ali, cada pessoa que passa ali dá só o seu nome lá. Primeiro nome e quantas pessoas. O irmão lá falou às 6 horas para trazer a carne. Senão, como é que nós vamos Isso tem que trazer mais cedo, né? É bom mandar carne mais cedo. 6 horas? Isso. Quem vai trazer a carne, manda a carne mais cedo também. Aí. Eu creio que está tudo ok, então, nessa questão. Os avisos que vocês tinham também aí. A gente quer passar para o pastor, a pastora que a gente não comunicou vocês, que nós, do grupo de festas e eventos, tipo Silvia, Sinara, Jaqueline, Elisandra e eu fizemos uma compra. A gente fez uma compra sem avisar o pastor. Tá? A gente comprou 14 tampão. Esse aqui é redondo. Tem 14 tampão ali, tá? Cabe 8 pessoas sentadas, tá? 7 ou 8 toalhas redondas e mais uns tecidos, tá? Eram da minha filha e ela vendeu para nós por 750 fechado com os panos. E a gente fez a compra daí e estamos pagando já. Estamos quase acabando de pagar já. Com a cantina que a gente Com a cantina que a gente faz. Na verdade, ficou para a igreja, né? É para a igreja? Os departamentos podem usar com Todos os departamentos podem usar. Amém. Vamos aplaudir então aí. Oh, maravilha. Louvado seja Deus. Eu vi que tinha as mesas aí arrumadas, mas não sabia de onde. Muito bom, glória a Deus por isso. Amém, amados? Então, também não esquecer do dia 21, claro que nós temos a ceia, dia 14, tem tudo que você já sabe. Mas o dia especial do culto de final de ano, o que é o especial? É a unção nas pessoas e carros. Amém? Isso é o mais, podemos dizer, a questão mais fundamental do culto, para que Deus proteja todos no final de ano, festas, quem sai de férias, quem trabalha, quem viaja, para que continue o Senhor abençoando e não aconteça nenhum acidente com ninguém, como Deus tem guardado, né, já há mais de 15 anos. Então, esse é um dia muito especial que você não pode perder. Precisa estar aqui, receber a bênção de Deus, depois ficar tranquilo. Porque abençoado por Deus, você pode sair, viajar, amém? Só se cuida, claro. Mas Deus é quem vai estar cuidando de todos nós. Amém, meus amados? Vamos falar um pouquinho, então, agora do que nós queremos falar, mas antes temos duas coisas importantes. Lembram que nós temos falado há um tempo já de algo que Deus nos deu, de trazer um novo tempo para a igreja? Lembram disso ou não? Quantas vezes oramos, quantas vezes eu já falei, preguei sobre isso? E isso já faz mais de 2 anos que a gente tem falado, que Deus iria trazer um novo tempo para a igreja. E o novo tempo chegou. Amém. Amém? Ele agora vai crescer, esse novo tempo vai se multiplicar, expandir, mas o novo tempo nós já estamos vivendo. Quando Deus promete algo que vem de Deus, amados, nunca falha. Amém? Nunca. Eu preciso comentar algo.
Pode. Eu estava lavando a louça hoje de noite, Deus me mostrou os 2 mapas, me disse bem assim, está no tempo das águas jogadas. Lembra dos mapas? Lembro. Era bebê isso. Lembro. Eu lavando a louça hoje para vir para cá rápido. Quando eu lavei, que eu molhei, eu vi aquilo em cima da pia, os 2 mapas, Deus me disse, está chegando o tempo. Fiquei olhando aquilo. E quantos anos já faz, né? E quantos anos já faz isso que Deus O deu? Alisson tinha uma vez, a primeira sonhou, o Alisson tinha 3, o outro o Alisson tinha 5. O Alisson vai fazer 28. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E as pessoas às vezes querem que as coisas aconteçam no amanhã. Hoje ainda. Amados, Deus não trabalha como o Brasil trabalha, ou o mundo hoje, que quer tudo para a hora. Hoje para ontem. Não. Deus vem trabalhando, vem e chega o tempo das promessas. Bom, está chegando. Nós podemos ver isso em todas as áreas da igreja. Na verdade, ontem foi o 2º batismo. Nós já tínhamos batizado um, que nós batizamos um da nossa igreja e 4 ali da igreja do Cruzeiro. Lembram? Já foi dentro. Já da Igreja Viva. E ontem mais 5, então já batizamos 10. Só nesse tempo de Igreja Viva, que estamos começando, porque é o começo, batizamos mais do que todo o ano passado. Glória a Deus. Estamos entendendo, amados? Então, outra questão que se você olhar, no mês de outubro, nós fazíamos, desde depois da pandemia, que perdemos mais da metade dos membros, aqui com a Igreja do Serrano, nós não conseguíamos mais chegar a 130 ceias. Aí outubro chegou a 140. Novembro, 148. Ontem tinha 112, né, no culto da noite, né, fora da manhã. Estão entendendo? Então a gente vê que está acontecendo. E é um tempo de nós nos alegrarmos em Deus e de ficarmos felizes, porque o mais importante é que a presença de Deus é muito forte em todos os cultos. A presença, que é o mais importante de tudo, é a presença de Deus. É muita coisa mais importante, é a presença de Deus, tanto aqui como no nosso núcleo lá no Cruzeiro. Quando eu vou lá, a gente sente a mesma coisa, a presença de Deus. E é Ele que está trazendo essa comunhão. Claro que nós temos que também nos abraçar nisso. Amém? Esta união, esta paz dentro da igreja. Porque o novo tempo abrange tudo. Amém? A igreja antes não tinha paz, era agitada, cheia de questões. Estão entendendo? Hoje é uma igreja calma, tranquila, serena. Né? Para os irmãos que eram da igreja do Fátima, a igreja do Fátima foi um treinamento na minha vida. Misericórdia. Só tinha guerra lá dentro. Só divisão, um contra os outros, brigavam por causa de membro e coisas. Então os irmãos que estão aqui, né, sabem muito bem, aqui tem mais um. Amém, amados? Lá foi terrível. Eu aguentei um tempo lá também, grande, um treinamento na minha vida. Mas hoje Deus está dando a vitória, a gente planta e a colheita vem. E aqui estamos em paz, que Deus abençoe lá agora quem é pastor lá, que lá também venha a paz de Deus. E que aqueles males vão bem para longe, depois do fim do mundo. Não vai atrapalhar a igreja nenhuma, porque a luta que a gente passou lá, eu não quero que ninguém passe, que nem passe, não. Amém, amados? Mas passou, amém? Hoje estamos em paz, na graça de Deus, a igreja feliz, Deus conosco, amém? E é só o começo, ela vai crescer e se expandir, amém, amados? Porque é o plano de Deus, igreja viva. E lembram então também daquela palavra profética, que os nossos campos se tornarão verdes, floridos, frutíferos e multiplicadores,
que Deus mandou colocar no projeto de vida deste ano, mas já faz mais de 3 ou 4 anos que Deus nos deu, que a gente vem aos poucos trabalhando também, relembrando. Amém, amados? E isso já está acontecendo e vai acontecer em todas as áreas. Amém? Tanto na vida espiritual da igreja, como também nas famílias, nas vidas, cada ser, cada pessoa, enfim, e em todos os sentidos. Isso está acontecendo e vai acontecer. Por exemplo, na questão espiritual, os campos verdes, a alegria, a união, estão me entendendo? Da igreja. Estão me entendendo? E isso Deus me lembrou hoje ainda. Os campos verdes, não é mais aqueles campos secos, amém? Verdes, os campos floridos, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus trazendo esta restauração na igreja. Amém? Verdes, floridos, frutíferos, a igreja crescendo, batizando gente, pessoas vindo para a igreja, tanto aqui como lá no núcleo do Cruzeiro. Estão me entendendo? Então, crescendo a igreja e os campos multiplicados é o projeto de Deus, que como eu já comentei agora há pouco, que é a expansão da igreja viva. Nós vamos abrir mais, ela vai crescer em grupos vida, em núcleos, em igreja. Tudo tem o tempo de Deus, mas tudo já está andando. Amém, meus amados? Então é para relembrar isso antes do final do ano, para a gente chegar ao final de ano agradecendo a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus por tudo que Deus tem feito e o que Ele está fazendo e vai fazer. Amém? E não deixar nunca baixar a bola. E se houver algumas guerrinhas contra o mal, Deus nos dá vitória, mas continuar firme no propósito de Deus, unido, não deixar que nada venha atrapalhar a união da igreja. Amém? O propósito da igreja. Amém, meus amados? Então isso é para nós guardar no coração e para nós vivenciar isso. Viver e adorar a Deus. E aqui eu disse, vou trazer assuntos elementares sobre a vida de fé em Cristo. Onde é que está aqui? Eu tinha tirado um pacote. Ah, está aqui. Mais alguém que nos ajude desse lado? Já passou? Está passando. Está passando? Vai chegar lá no final. 3. Não sei se vai dar para todos. Eu fiz 36. Mas a gente aqui tem 3, a gente fica com necessidade de levar. Vamos passando aí, vamos ver se vai dar para todos. Meio no corre, mas quem está sem, ainda estão distribuindo. Uma ali uma aqui pro Peterson. Mais certo. Mas quem não tem? Alguém ficou sem? Todo mundo tem? Então, amados, vamos relembrar. Pode. Pode. Não tem problema.
Então vamos relembrar assuntos que, como nós colocamos aqui, eles são elementares. O que nós colocamos aqui? 3 fundamentos para a salvação do homem. Coisas elementar que é a igreja. Como nós temos falado, igreja não é uma religiosidade. O mundo vive isso. A maioria das igrejas vive erradamente. Amém? Igreja é vida, não é religião. Não é um ato religioso. Não é uma obrigação. Igreja é viver. Tudo é vida. Então, 3 coisas que nós temos que, quando falar de salvação de vida com Deus, elas não podem se separar. Reino, evangelho e igreja. Isso tem que estar, eu já falei isso, estamos relembrando antes do final do ano. Reino dos céus, evangelho de Cristo e igreja do Senhor, igreja viva de Deus. Porque esse é o caminho da salvação, passa por esses 3. Isso não é invenção do homem, isso é evangelho. Não é tradição da igreja, isso é evangelho. 3, o reino dos céus, o evangelho de Cristo e a igreja de Cristo, a igreja viva. Então, amados, aqui vocês receberam também, né, nós temos as projeções. O reino dos céus é uma representação, né? A cidade santa, o reino do céu, onde nós vamos morar no futuro, na eternidade, mas hoje o reino dos céus está aqui no nosso meio. E nós estamos dentro do reino dos céus. E ele está dentro do nosso coração. Quando se fala de reino, a questão espiritual é a mesma coisa do que se falar de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estamos entendendo? A mesma coisa, por exemplo, o Espírito Santo, ele está sobre nós, está em nosso meio e está dentro de nós. E a mesma coisa, nós estamos dentro do coração de Deus e Deus está dentro do nosso coração. E Deus está em nosso meio e Deus está sobre nós. Então não é essas questões de divisão, amados. Como é que é? Está dentro, está fora. Como eu via muito no princípio, muita igreja discutir esse tipo de coisa que não leva a nada. Nós temos que entender que Deus é tudo em todas as coisas. Estão entendendo, amados? Então, o reino dos céus, o evangelho vivo e a igreja viva. Então, vamos lá. Sem na folha é o mesmo que eu tenho aqui. Um reino de vida. O reino dos céus é o que? Ele é um reino de vida. De viver. Ele não é uma representação apenas. Ele é um reino de vida, ele tem vida, ele transmite vida. Por isso, viver Jesus é vida vivida no dia a dia, 24 horas por dia. Eu tenho que ir na igreja no domingo, ficar 2 horas no culto, isso é religiosidade. Eu tenho que ir, senão posso ser castigado, posso ir para o inferno. Isso não é vida com Deus, não tem nada a ver. Amém? Vida com Deus é viver 24 horas por dia. E o dia de vir na igreja, então é o dia de se alimentar, de adorar a Deus de uma forma com a comunhão de toda a igreja. Mas isso nós temos que fazer em casa também e assim por diante. Então vamos lá. O reino de Deus é o reino de vida. No reino está Deus, simbolizado na sua presença. Amém? Então o que tudo isso quer dizer? O reino dos céus é um reino de vida, de se viver, né? E a presença de Deus está nele. Amém? E o reino está no nosso coração e a presença de Deus está no nosso coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o quê? O teu reino. Para que a tua vontade seja feita na terra como no céu. Quem não tem o reino de Deus, não faz a vontade de Deus. Estão me entendendo, amados? Depois, segundo então, o evangelho vivo. No evangelho está Jesus. O evangelho é o caminho. Amém, amados? Estão entendendo bem? O evangelho é o caminho.
Então, um evangelho, um reino de vida, um evangelho vivo, depois vamos ver uma igreja viva, de Deus tudo é vivo. Então, um evangelho vivo, no evangelho está Jesus, que é o caminho. Se no reino está Deus, a sua presença, Ele é o Senhor de tudo, mas no evangelho está Jesus, que é o caminho. Na igreja viva, na igreja está o Espírito Santo, que é a missão da igreja. Amém, amados? Então vamos voltar de novo para entender. Deus, o Pai, Ele é o Criador de tudo, Ele é aquele que planejou a salvação. Jesus é o Salvador. Deus, o Pai, é o Rei, é o Senhor de tudo. Mas Jesus é o Salvador, é o Filho, o Salvador, Ele é o caminho, o Evangelho é o caminho. Então nós caminhamos pelo Evangelho. Então Ele está no Evangelho, Ele está no caminho. Por isso que temos que seguir Jesus. Agora a igreja, ela tem a sua missão, ela foi feita para a missão. Se o reino é feito para morar, a presença de Deus, o Evangelho é feito para caminhar, andar sobre a palavra. E a igreja, ela foi feita na terra para realizar a missão de Jesus, do Salvador. E na igreja está o Espírito Santo. Jesus subiu ao céu e Ele disse: vocês não vão ficar órfãos, enviarei o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dirige a igreja na terra. Ele recebe de Jesus e nos anuncia. Amém? Como Jesus recebe do Pai. Vocês conseguem entender? Então, Jesus está presente, o Pai está presente. Mas quem dirige a igreja na terra é o Espírito Santo. Por isso que a palavra, Jesus diz: se pecar contra mim é perdoado, se pecar contra o Pai é perdoado, mas se pecar contra o Espírito não será perdoado. Por quê? Porque é Ele que nos ajuda dia e noite. Clama com gemido inexprimível ao Pai, ora por nós. Intercede por nós. Amém? É Ele que guia a igreja, que transforma, que santifica, que prepara para entregar a noiva, a igreja, para Jesus. Amém? Pronta, preparada. Então, o reino de Deus é o destino dos salvos. Voltamos tudo no princípio de novo. É o destino dos salvos. O Evangelho, ele é o caminho do reino. Amém? O reino é o nosso destino, mas o Evangelho é o caminho. Nós temos que caminhar pelo Evangelho. E a igreja é a porta do reino. Então, precisamos guardar muito bem essas três coisas, porque elas definem como funciona o reino de Deus. O reino de Deus é o destino dos salvos na eternidade. O Evangelho, ele é o caminho para o reino, e a igreja é a porta para o reino. Entramos pela igreja. Por que Jesus criou a igreja? Para salvar o ser humano, mas a igreja não salva. É Jesus que salva. Por que Jesus deixou o Evangelho? Para conduzir as pessoas à salvação. Mas o Evangelho, a letra sozinha, ela não conduz. Amém, amados? Nós temos que andar, que viver. Consegue entender? Então, o plano de Deus, vou salvar. E aí, o plano de Jesus, eu vou ser o Salvador, eu vou morrer. E o plano da igreja, que Jesus criou a igreja, para quê? Para ser a porta de salvação, para que nós venhamos evangelizar, trazer as pessoas para a igreja, ensinar o caminho, ensinar o reino, e que elas se convertam, aceite Jesus, se batize como ontem. Estão me entendendo, amados? Conseguem entender? Entra pela igreja. A igreja é uma porta aberta para a salvação. Amém? Nós somos os instrumentos de Deus. As pessoas entram pela igreja. A igreja foi feita para isso. E caminham pelo Evangelho e chegam ao reino dos céus.
já entram aqui nessa vida, mas vivemos a eternidade. Por isso que tem a igreja, ela é a porta. O que é a porta? É a missão de salvar. Amém? As pessoas entram pela igreja. E a igreja é o lugar também, depois que as pessoas se alimentam, se fortalecem, onde são acolhidas, onde são ajudadas, e assim por diante, complementando a missão. Mas a igreja é para pregar o evangelho de Jesus Cristo, é para trazer as pessoas, reunir as pessoas, para levar as pessoas à salvação. É porta. Amém? Comentário, né? Por exemplo, as pessoas às vezes, não, mas eu não preciso da igreja para ser salvo, né? Não preciso. Como você? Então vai ter que entrar pelo, como Jesus falou lá em João, capítulo João 10, é isso? Né? Que eu sou a porta. Os que vieram antes de mim, que entraram por outro lugar, pelos muros, são ladrões e salteadores. Então, se não quer entrar pela porta, vai ter que tentar arrombar aí um muro, estão entendendo? Foi entrar pelo telhado, e aí no reino de Deus não é permitido. Estão entendendo? A igreja foi feita para isso, como uma porta. Amém? Para as pessoas entrarem e ensinar elas a andar pelo evangelho para entrar no reino dos céus. Deu para entender direitinho, meus amados? Eu tenho que olhar o relógio, porque... Oi? Porque o tempo passa. Agora a segunda questão. Então aqui, agora nós vamos para a segunda questão, que nós já falamos também, relembrando: semear, nascer, crescer, frutificar e colher. Essa questão, ela é uma questão que envolve qualquer coisa que viva no mundo. Seres humanos, animais, peixes, aves, árvores, tudo tem o mesmo segmento. Semeia, nasce, cresce, frutifica e colhe. Amém? Ou multiplica. Colheita é multiplicar. Todos têm o mesmo caminho. E a vida de fé é assim também. Vamos ver ela então aqui. As minhas 5 necessidades elementares. Elementares quer dizer primeiras, básicas. Amém? Não estamos falando das coisas profundas. Amém? O evangelho ele é claro, simples, para que todos entendam. Então, as minhas 5 necessidades primárias, como para uma criança, elementares. Amém, meus amados? Quais? Eu preciso ser evangelizado. A primeira coisa, vem para a igreja, minha necessidade, eu preciso ser evangelizado. Eu preciso ouvir a palavra. Primeira coisa. Nada vai acontecer se não entrar pelos ouvidos. Amém? Ou pelos olhos, mas enfim, o caminho é o mesmo. Então, a primeira coisa, eu preciso que alguém fale de Jesus para mim, da salvação, do amor de Deus. Eu preciso ser evangelizado. Eu venho para a igreja, eu preciso ouvir. Primeira coisa, ouvir Deus, ouvir. Não posso chegar aqui na igreja e me desligar na hora da mensagem, porque Deus quer falar comigo. E começa pelo ouvir, amém? E ouvir a palavra. Segundo, eu preciso me converter depois que eu ouvi. A minha segunda necessidade básica, me converter. Não me tornar um religioso apenas, cumpridor de obrigação. Eu preciso me converter. Quer dizer, nascer. Amém? A vida com Deus é uma morte para o mundo e um nascer espiritual para uma outra vida. Morrendo para a vida natural do homem, para viver a vida do homem, mas viver a vida de Deus, a vida espiritual. Então eu preciso ouvir e eu preciso, minha segunda necessidade de me converter, nascimento, nascer de novo, que é quando eu creio naquilo que eu ouço. O crer, amém, amados? O crer, a fé. Eu creio em Deus, eu criei.
Por isso eu recebi Deus. Por isso eu aceitei. Por isso eu me batizei. Por isso Deus transformou a minha vida numa nova vida. Então, eu preciso me converter. Semeadura, nascimento. Ouvir, crer. Terceiro, eu preciso crescer espiritualmente. Crescimento. Alimentar. Crer, ouvir, alimentar. Nascer, semear, nascer, semeadura, nascimento, crescimento. Eu preciso crescer. Esses dois primeiros, muita gente, amém? Ouve, crê, se batiza, se converte, mas não cresce, porque acha que não é necessário. E esse é o grande motivo de mais de 60%, talvez 70%, dos batizados nas igrejas evangélicas hoje estão desviados. De cada 10, mais ou menos, tem 3 nas igrejas, 7 se desviaram, por causa desse item. Porque ninguém falou que ele precisava crescer, porque o pastor não ensinou, amém? Porque a igreja não desejou, não se aplicou, não quis. E aí não tem como sobreviver. Amém? A não ser que tenha uma mama que vá dando leite para o filhinho com 40 anos, 50, 80. Mas daí a mãe morre antes. Ele vai morrer de fome do mesmo jeito, porque não cresceu. E essa é uma questão nossa, que nós temos que passar para cada coração, que precisamos crescer espiritualmente. E para crescer espiritualmente, claro, não vamos falar agora, mas as coisas básicas, cuidado, claro, mas é alimento, é o principal. Amém, amados? Se alimentar na igreja, se alimentar em casa, ore em casa, leia a Bíblia todo dia, amém? Cante louvores, ore trabalhando, venha mais vezes no culto, amém? Na verdade, amados, 3 vezes uma pessoa vir 3 vezes por semana no culto é o mínimo para ela se manter. Mas aí vem uma semana sim, outra não. Vem na igreja uma vez cada 15 dias. Não ora em casa, não se alimenta. Mas nós nos alimentamos 3 vezes ao dia, senão a gente morre. Espiritualmente não é diferente. Então aqui está o problema que nós temos que eliminar. Nós temos que aprender a nos alimentar. 4, eu preciso realizar a minha missão, que é a multiplicação, semeadura, nascimento, crescimento e multiplicação. Ouvir, crer, alimentar e agora passar para outros. Evangelizar, que é eu realizando a minha missão, a minha frutificação. Amém, amados? Cada um de nós temos a missão de ganhar vidas para Jesus. Aí vem outras questão que é parte da missão. Como tem dons, ministérios, um é pastor, outro é líder, outro não é nem pastor nem líder, mas é diácono, o outro é irmão lá do banco somente. Todos têm a missão de ganhar almas, evangelizar. Amém? Todos. É missão da igreja. Mas depois cada um de nós ainda Deus nos dá mais bênçãos para realizar. Tudo bem, amados? Então, porque daí é o momento da multiplicação da igreja, quando nós ganhamos mais alma para Jesus. E o 5º, eu preciso descansar na eternidade. Eu não posso viver nesse mundo atrás só de fama, de dinheiro, de vida boa, entre aspas, né? Porque sem Jesus não tem vida boa. Nunca se alcança, só corre atrás dela. E cada vez ela fica mais longe. Às vezes a gente sai 1 metro atrás, mas daqui 10 anos a gente está 5 metros já atrás da vida boa. Ela está lá na frente, porque ela corre mais que a gente. Então, entre aspas, vida boa é só com Jesus. Eu vim para que tenhas vida com abundância, que é vida boa. Amém? Feliz, abençoado. Então, eu preciso descansar a eternidade. Eu não posso ir para o inferno no tormento.
Eu preciso descansar. E aí é o tempo da colheita. Eu estou colhendo tudo que eu plantei, tudo que eu semeei também. Estão me entendendo, amados? Tempo da colheita, a eternidade. E o caminho da eternidade, perseverar. Semeadura, crescimento, semeadura, nascimento, crescimento, multiplicação e colheita. O normal de qualquer coisa que tem vida no mundo. Espiritualmente também. Ouvir, crer, alimentar, evangelizar e continuar até o fim. Perseverar. Depois do problema do crescimento, não é a semeadura ou outro problema. Semeadura é o problema que a igreja não cresce. Muitas almas se perdem. Mas o outro problema do cristão é a perseverança. Continuar apesar de pontinhos. Continuar. Amém? Continuar na fé. Tudo vai bem, continuar. Tudo vai mal, continuar. Viveu todo mundo, continuar. Morreu todo mundo, continuar. Amém? Tropecei lá no barranco, lá tinha como dizia antigamente, uma panela de dinheiro, de ouro. Ou caiu o céu na cabeça, continuar. Amém? Perseverar na fé até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Oh, mas eu não sou salvo quando aceito Jesus? Sou. Mas se eu não perseverar para chegar até lá, eu perco a salvação. Amém, amado? Então, são as duas questões elementares para entender reino, evangelho e igreja, e as necessidades elementares. Né? Evangelizar, porque daí na hora da minha missão é evangelizar, eu vou fazer tudo outra vez. Vai começar tudo de novo. Amém, meus amados? Deu para entender? Chega, tem 10 para as 9. Eu atropelei um pouco, não dei nem oportunidade. Então, tem mais alguém que quer fazer algum comentário agora, Marcos? Sobre alimentar ali, né, pastor? Mas a pessoa também tem que querer se alimentar, né? Porque a gente vê as diferenças dos cultos, né? Tanto você somar os dois cultos da tarde, da quarta, por exemplo, né? Da tarde e da noite, não dá metade das pessoas que vêm no domingo, né? Nem todo mundo tem compromisso na quarta de tarde ou de noite, né? Poderiam vir. Então as pessoas têm que querer se alimentar. Claro, não temos ainda muitos grupos vida. Mas, então, se, por exemplo, chegamos a 148 ceia, creio que esse mês de dezembro vai passar. 150 membros. Já nos cultos da igreja, no normal, chega a 100, 115 nos dois, aquela base, né? A não ser na ceia que vem mais. Aí nas duas quarta-feiras dá 40, 50. Aí reúne os grupos vida, não chega a isso também. Quer dizer, vai diminuindo. Então nós temos que aumentar os grupos vidas, para dar oportunidade para todos irem 3 vezes, pelo menos, na presença de Deus na igreja, que é o grupo vida, na igreja, que também é os cultos da semana, né? Tudo isso para se alimentar melhor. Orar em casa, ler a Bíblia em casa, tira tempo para nós. Diz tira tempo para Deus, amados. É tempo para Deus, mas na verdade é tempo para nós. Porque não é Deus que precisa de salvação, nem de saúde. É Ele o doador de tudo. Estão me entendendo, amado? Na verdade, o tempo é para nós. E esse tempo está faltando para nós. Então, tudo que comentamos aqui são realidades que nós temos que melhorar pouco a pouco. Mas não por obrigação, nem por força, nem por violência. Em paz, tudo por entender que eu preciso, não é porque o pastor está me dizendo, porque eu aprendi no Evangelho, pode ser através dele que ensinou, que eu preciso me alimentar, para ter saúde, para crescer,
Amém? Para poder realizar as coisas. Se eu não me alimentar adequadamente, vou ficar fraco, doente, perder as forças. Então, amado, tudo na base da vontade. Servir a Deus de coração, de interesse próprio, de amor. Tudo na base do amor. Amém? Eu quero amar, Senhor, ir na igreja. Eu quero amar orar. Eu quero amar ler a Bíblia. Eu quero amar os irmãos. Eu quero amar cantar. Estão me entendendo? Adorar a Deus. Tudo tem a base do amor em todas as coisas. A base do amor, da fé, da entrega, da nossa disposição. Porque o que Deus ama, amados, é um coração disposto a abraçá-lo, a fazer com carinho, com amor. Isso que alegra a Deus. Não é quando a gente faz reclamando, amém? É quando a gente faz com disposição, né, pastor Lidomar? Ah, com amor. Eu amo amar a Deus. Davi disse, oh, que alegria quando me convidaram, vamos para a casa de Deus. E sair pulando como um bezerro novo. Amém, meus amados? Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu só queria comentar sobre, continua Deus falando comigo sobre venha sobre nós do teu reino. A ponto que eu até fiz uma mensagem em cima do Pai Nosso. Mas esse final de semana é porque eu estou fazendo cura no corpo, cura na alma, cura no espírito, é uma campanha. É cura no corpo quando eu disse, Deus, mas me explica de novo, porque eu já tinha feito uma campanha um tempo atrás. Deus me disse assim, a minha presença na internet deu um raio de luz do céu à terra, fez assim. Como uma internet potente, ela tem que estar conectada dia e noite, para que o WhatsApp caia na alma e tudo se pare no corpo. Tudo que a gente entende. Então é uma super internet potente ligada ao satélite que é o céu, que é Deus. Quando essa ligação abre espírito para espírito, a alma e o corpo vão ter a conexão com Deus, que é através do espírito. E isso, quando estava falando, foi as mesmas coisas que eu estava falando, Deus me falou praticamente tudo. Quanto tempo faz que eu não falo com o Senhor? Mais um mês, 2, 3, sobre nada. Eles não falam sobre essas questões, né? Principalmente sobre essas questões. Então, essa verdade é a conexão com Deus. É uma conexão. O cristão, a vida, porque é vivido, nós temos que manter 24 horas o Wi-Fi ligado com o céu, o Wi-Fi da fé, do Espírito, ligado com Deus 24 horas. E para isso, é aquilo que eu já falei, lembro das 3 antenas? Antena é essa antena que transmite e recebe, conectada, virada para Deus. Porque eu tenho a projeção, são 3 antenas nas igrejas. Tem igreja que a antena é virada para cima, é conectada com Deus. Estão me entendendo? Que é a nossa. Amém? Mas tem igrejas que a antena é conectada com o mundo. Só faz a vontade do homem. Para o homem receber, para o homem ficar rico, para o homem receber milagres. Mas não conecta com Deus. É conectado para o bem-estar do homem somente. Amém, amados? E tem outras que abrem voltada para si, antena, para o seu bem-estar. Para criar palácios e outras coisas. E ninguém julga, muito menos eu, só estou falando que é verdade. E esse é o propósito de cada igreja quando alguém abre uma igreja. E por isso eu falei desde o princípio, Deus determinou que gerássemos a igreja viva no Senhor, voltada para Deus. Amém? Conectada com Deus, verão? 24 horas. E essa é uma conexão de raio de poder, sim, sem dúvida. Amém? Não é um Wi-Fi fraquinho, não. É poderoso. Amém, amado? Então, amados, amém? Vamos agora caminhar, andar, realizar, fazer. Chega o fim do ano, sai de férias, volta abençoado também, todos precisam também ter suas férias.
Férias para descansar fisicamente, menos férias de Deus. Amém? E o ano que vem vamos trabalhar mais ainda, mais unido ainda, porque Deus quer fazer muito mais, Ele está só começando. Não vamos deixar que nada atrapalhe. Amém, amados? Se der um probleminha, perdoa um ou outro, abençoa. Amém, amados? Porque ninguém é perfeito, mas sempre perdoando, abençoando, e vamos em frente. Vamos ficar em pé então, meus amados?